Viva! Vamos agora entrar no configurador OneConfig Advanced e fazemos esse acesso através do Partner Ready Portal, usando as credenciais do utilizador que já temos em nosso poder. Vamos aqui à parte de produtos, serviços e soluções e selecionamos na parte de Configuration Tools o configurador OneConfig Advanced. Vamos dar OK, fazendo Go. E entramos no configurador. Uma das coisas que é muito importante garantirmos é que na parte de User Settings selecionamos um conjunto de definições do utilizador, de perfil do utilizador, que vão ser importantes depois para a configuração que vamos fazer. Nós temos aqui uns quantos que já estão pré-definidos e que eu também costumo usar, mas é evidente que os parâmetros podem ser escolhidos de acordo com as nossas preferências. Aqui do lado esquerdo, como veem, temos a nossa região, Europa, país, a língua, enfim, um conjunto de parâmetros que são importantes, nomeadamente em relação à voltagem da corrente elétrica, etc. Isto vai ser necessário depois para a configuração. Daqui do lado direito convém repararmos se temos, portanto, selecionado a lista de preços correta e depois há aqui um conjunto de parâmetros que devem estar ativados. Eu, por exemplo, gosto de ter a apresentação do preço, das datas previstas de obsolescência ou de entregas. São informações que nos são úteis quando estamos a fazer o nosso trabalho de configuração. Um dos pontos também importantes, já aqui na parte final, é esta configuração dos serviços. Normalmente eu tenho ativados os serviços básicos e este campo que está aqui de adicionar automaticamente serviços logísticos eu removi, porque de facto não é necessário para as configurações e acrescentam um valor à proposta que por vezes é significativo. Temos aqui depois mais um conjunto de parâmetros que também nos auxiliam. Eu recomendo que usem os mesmos para começarem e depois, se virem que não está de acordo com aquilo que é a vossa preferência, podem vir aqui e alterar. Depois de os terem selecionado, basta fazer Save e da próxima vez que entrarem no configurador, esses parâmetros já estarão ativos. Ora bem, hoje vamos selecionar um servidor DL385, portanto os servidores com o modelo 385 que terminam em 5 significa que usam processadores da AMD. Este exemplo que eu vou dar de configuração aplica-se a todos os servidores da HPE, portanto, digamos que a forma de os configurar, seja um servidor Intel ou AMD, é idêntica. Eu quero, portanto, selecionar um modelo CTO, ou seja, é um modelo que vamos configurar à medida dos requisitos do nosso cliente final
e neste caso vamos optar por um chassi de 8 discos de 2,5 polegadas, portanto Small Form Factor. O cliente referiu que quer 2 unidades, portanto podemos selecionar aqui logo de início as unidades que pretendemos, embora se o desejarmos podemos fazer a configuração com uma unidade e a posteriori alterar depois para a quantidade que desejamos. Podemos aqui integrar este servidor num rack, não é o caso, portanto, mas se eu quisesse poderíamos vir aqui e selecionar o rack que pretendemos. Podemos usar racks de 22 Us, 36, 42, etc. Neste caso vou dizer que quer standalone e em relação aos outros parâmetros não vamos fazer qualquer tipo de alteração, uma vez que a cotação que vamos fazer é uma cotação normal, com serviços normais, portanto não há aqui nada que implique alterar os parâmetros que estão disponíveis. Depois de entrados na parte de configuração, nós podemos ver que temos aqui várias opções do lado esquerdo, mas aquela que nós vamos usar e que é provavelmente a mais importante é a parte do menu. E neste menu nós temos um conjunto de campos, ou melhor, talvez de classes de opções que nós vamos querer percorrer para configurar o nosso servidor. Portanto, a primeira é o processador, portanto vamos aqui ao processador escolher um processador. Ora, eu estou interessado num processador de 8 cores, portanto posso usar aqui o processador de 8 cores e selecionar 2 processadores de 8 cores para ter os 16 cores, o que vai facilitar em termos também de licenciamento Microsoft. Com uma única licença eu consigo ter, portanto, o servidor licenciado, uma vez que a licença abrange 16 cores. Vamos pôr aqui então os 2 CPUs. O primeiro já está, que é o processador primário, e agora vamos descer para selecionar o processador secundário. Vamos aqui está ele, e vamos ativar o segundo processador. Portanto, ficamos com um servidor já com 2 CPUs de 8 cores cada. E vamos avançar, portanto, para a fase seguinte, que é adicionar a memória. A memória, como vamos ver, pode ser adicionada com conjuntos de kits de diversas capacidades. Neste caso, vamos optar por colocar 128 GB de memória, e para isso vamos usar 4 kits de 32. Portanto, estes 4 kits serão divididos pelos 2 CPUs, seja, portanto, 2 kits para cada CPU. Vamos esperar que o configurador aceite a nossa seleção. Reparem que aqui na parte do status temos um ponto de interrogação que nos informa que algo não está bem nesta configuração, e nós sabemos isso. Podemos verificar aqui quais são as áreas em que esse ponto de interrogação está referenciado, e podemos ver que na parte de storage está referenciado, na parte de networking está referenciado, etc. Portanto, a pouco e pouco vamos resolver estas situações e vamos
ver, por exemplo, que aqui na parte de Storage já está pré-selecionada uma P408, portanto um controlador SAS P408, vamos deixar estar. Só que este controlador obriga à utilização de uma fonte de energia e nós vamos optar por colocar a bateria de 96 watts. Vamos colocar aqui uma bateria destas. Se depois verificarmos aqui no status portanto, dos erros, vamos ver que este erro que tínhamos aqui já foi eliminado. Vamos então verificar isso. Como bem, por vezes o configurador é um pouco lento, mas reparemos que neste momento já não temos aqui o ponto de exclamação a vermelho, o que significa que estamos com o problema do controlador e da bateria resolvidos. Vamos agora colocar os discos que necessitamos para esta configuração, nomeadamente vamos colocar dois SSDs de 480 GB para o sistema operativo. Como veem, nós podemos usar aqui este campo para colocar informação que queremos filtrar e aqui temos os SSDs de 480. Vamos selecionar das várias possibilidades dois SSDs. Temos aqui dois SSDs selecionados. São dois SSDs tipo Read Intensive, que servem para a função de sistema operativo. Vamos aqui também selecionar discos de 10.000 rotações. Vamos optar pelos discos de 2.4 teras. Okay, aqui estão eles. Sabemos que neste momento, uma vez que usamos os dois SSDs para sistema operativo, só temos a possibilidade de colocar 6 unidades. Vamos colocar as 6 unidades. Para este servidor vamos querer colocar fontes redundantes e, portanto, podemos ver na parte de energia e refrigeração quais as fontes disponíveis. Portanto, retiramos daqui do campo a nossa referência à capacidade do disco para poder visualizar todos os outros campos. Vamos agora para a parte de Power e Cooling. E temos aqui as várias fontes que podemos selecionar. Vamos optar por duas fontes de 500 watts. E após a seleção destas duas fontes, vamos verificar de novo se continuamos a ter algum ponto de exclamação a vermelho que nos impeça de dar esta configuração como adequada. Portanto, vamos então aqui de novo fazer Collapse All para comprimir os vários separadores e, como vemos, neste momento a nossa configuração
já está sem qualquer tipo de erro a vermelho. Outros pontos que poderão ser interessantes de verificar serão a parte de hacking, ou seja, quais os acessórios que nos interessam ter para a instalação em rack. Ora, nós vemos que já está incluído um kit de calhas, okay? Mas podemos querer adicionar outros acessórios, como seja este aqui, o Cable Management Arm, para permitir o acesso ao rack facilitado, uma vez que com este acessório os cabos estão devidamente protegidos e possibilitam, portanto, uma deslocação do equipamento no rack sem forçar os cabos. Vamos então selecionar este acessório. Vamos ver outros acessórios também que podem ser interessantes, nomeadamente na parte de networking. Nós vamos querer ter uma placa de rede com portas a 10 GB e vamos ver quais são as opções que temos aqui disponíveis. Portanto, vamos ver que aqui podemos selecionar um conjunto de placas. Vamos optar pelas 562 SFP+. Vamos colocar uma placa destas. Outros acessórios que serão interessantes para alguns clientes é uma tampa com segurança, portanto o servidor fica protegido por uma tampa com chave. Vamos ver como é que isso se faz. São opções que podem ser adicionadas à configuração base, uma vez que não fazem parte do que está incluído no chassi. Para alguns clientes é importante que o equipamento esteja protegido por um painel frontal, uma tampa com chave. Vamos ver que podemos selecionar também esse componente. Na parte das Security Options, vamos então aqui ver que podemos colocar um bezel kit e também uma chave, que é o Bezel Lock Kit. Depois de fazermos estas duas seleções, a nossa configuração está quase terminada. Se repararem, há sempre informação complementar sobre as várias fases da configuração e é importante darmos uma olhada para estas informações. Estão sempre disponíveis e por vezes contêm dados muito importantes para a configuração que estamos a fazer. Um ponto agora essencial vai ser avançarmos para as ferramentas de gestão do equipamento e podemos ir aqui à zona de Management Software. Vamos aqui seguir para Management Software e verificar quais são as ferramentas que estão a ser cotadas de forma automática. Temos aqui o ILO Advanced, que é uma licença avançada para ILO. Podemos optar por deixar essa licença avançada ou remover ou escolher outro tipo de licença.
E temos também outras licenças, como seja a licenças de OneView, que podemos também optar por selecionar ou não. Vamos pôr aqui OneView e vamos verificar se temos aqui pré-selecionada alguma licença. Não temos, mas como é óbvio, poderíamos aqui optar por uma destas licenças de acordo com aquilo que fosse as nossas necessidades. Finalmente, podemos ir aqui a serviços, porque o cliente para o qual nós vamos propor esta solução indicou que gostava de ter uma proposta para 5 anos e, como nós vemos aqui, nesta lista de serviços, o serviço que está selecionado é apenas de 3 anos, Proactive Care 24/7. Portanto, vamos aqui editar a parte dos serviços. Vou dizer que quero selecionar um serviço. E vamos colocar aqui na duração do serviço os 5 anos. Vamos manter o serviço de instalação e arranque. Damos OK. E vamos verificar se existem outros serviços que estejam a ser adicionados automaticamente à configuração. Para isso, vamos subir ao nível principal da configuração e posso verificar que estão aqui a ser cotados serviços de training, portanto formação sobre este servidor, que no caso concreto não me interessam. Vou apagá-los e neste momento tenho a minha configuração completa. Finalmente fazemos o save da configuração. Dando um nome à mesma. E registando o identificador UCID, clicando em UCID e fazendo copy, para depois, com este identificador, podermos no IQ, Integrated Quoting Tool, proceder ao pedido de preço especial. E é tudo.